com a nossa edição do programa Visão da Vida, hoje falando sobre intolerância religiosa, um timaço aqui no nosso sofá. Espero que você tenha curtido já o primeiro bloco, que foi muito legal, muita informação importante. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Samuel Luz, ele é advogado e ele milita nessas causas da intolerância religiosa. Temos aqui o Marco Cruz, que ele é secretário-geral da Missão Portas Abertas, um super trabalho que a gente vai falar agora nesse bloco mais detalhadamente, até para você também saber como você pode participar, como contribuir, e vamos saber um pouco mais como anda o cenário internacional atualmente no que diz respeito à perseguição aos cristãos, que é a frente de trabalho deles. E temos aqui o reverendo Mahesh, que é sacerdote Hare Krishna, que está participando hoje aqui com a gente também, falando para a gente um pouco do tipo de preconceito que eles sofrem de intolerância religiosa, porque não é a religião mais popular, digamos assim, no nosso país, né? Nós não temos, eu não vou arriscar aqui dizer números, mas numa proporção, nós temos bem menos Hare Krishnas aqui do que cristãos, por exemplo, né? Protestantes ou cristãos católicos. E aí, por isso, os usos e costumes Hare Krishnas muitas vezes desconhecido da grande maioria da população. E nesse sentido do não conhecer o legado de fé e prática do cotidiano dos Hare Krishnas, em que momento vocês se sentem muito cerceados no direito da liberdade religiosa? Eu acho que uma das coisas principais é a questão, por exemplo, do vegetarianismo, né? Os Hare Krishnas, na verdade, do ponto de vista acadêmico, nós somos hindus, né? O hinduísmo não é uma religião, o hinduísmo é uma coleção de centenas de religiões, né? De várias teologias baseadas nas escrituras sagradas chamadas Vedas, né? E nós, por exemplo, Hare Krishna, somos monoteístas, diferente de outros que não são monoteístas, né? Nós somos ortodoxos e monoteístas. E por isso mesmo nós somos vegetarianos. Então, só que você é um cidadão brasileiro, você tem seus filhos, como é o meu caso, você põe o filho na escola pública e aí você descobre que na escola pública eles dão comida, a comida que é servida lá é toda com carne, eles misturam já a carne na comida e tal, e você fala, bom, mas nós não podemos comer comida com carne, né? E eu posso dar comida para o meu filho comer? Não, não pode. Não é permitido trazer. Aí fica aquela discussão até que você ameaça de entrar na justiça. Aconteceu contigo. Aí acaba... Como é que resolveu? Hã? Aconteceu com você. Aconteceu comigo, a gente conseguiu, depois de ameaçar, não, então nós vamos entrar na justiça, porque você vai contra a liberdade religiosa e papapá. Aí, não, então tá bom, então aí os filhos têm que comer escondido num outro lugar, na hora do recreio, né? É uma situação estranha, sendo que não só os Hare Krishna são vegetarianos. Se você pegar, por exemplo, judeus e muçulmanos, eles não são vegetarianos, mas o judeu come a carne kasher e o muçulmano come a carne halal, que é abatido, ou seja, cerimônias religiosas para abater animais. Sim. E se a carne não foi abatida, eles não comem. Então, aquela carne que é servida ali não é uma carne nem halal nem kasher. Então, o judeu e o muçulmano vão agir como vegetarianos. E não existe a opção nem para o judeu, nem para o muçulmano, nem para o vegano. Hoje em dia, você sabe que veganos estão tomando conta. Grande parte dos Hare Krishna, inclusive, estão todos virando veganos, né? É diferente o vegano do vegetariano. O vegetariano é aquele que às vezes come ovo. No caso do Hare Krishna é lacto-vegetariano, leite, derivados e vegetais. E o vegano é aquele que não usa nada, estritamente vegetariano, inclusive na roupa, né? Roupa não usa nada de origem animal, né? Então, eu acho que numa sociedade... Passa ruim para viver aqui no Brasil esse. Pois é, mas numa sociedade tão plural, né, necessário trazer a discussão disso para haver ajustes, né? Já que o vegetarianismo está crescendo tanto. Alguma manifestação de culto muito pontual de vocês e em que às vezes vocês sentem dificuldade de exercer? Por exemplo, nós falamos aqui dos cristãos adventistas, né? Não tomam café, não comem carne de porco, guardam o sábado, tem um lance com o pôr do sol, que eu nem vou me atrever a dizer, porque eu não sei exatamente como é. É o caso do sol. Você é adventista? Eu sou adventista também. Oba! Então, as pessoas costumam dizer que o adventista guarda o sábado a partir das 6 horas. Isso é um mito. Na realidade, é o pôr do sol, que existe uma rotação natural da Terra e naquele determinado horário entra um novo dia, que a gente chama de pôr do sol.
Então, tomando o relato bíblico da criação, fala assim, né? Foi tarde e manhã o primeiro dia. Então, o dia começava na tarde e fazia o seu ciclo e completava quando as 24 horas se dariam. Então, para o adventista do sétimo dia, a sexta-feira à noite já é sábado. E para o adventista do sétimo dia, o sábado à noite já é domingo. Portanto, muita gente confunde, mas ele é adventista, ele está no sábado fazendo isso e aquilo que teoricamente não poderia pela religião. É porque passou o pôr do sol, ou seja, já completou aquele ciclo de 24. Passou o pôr do sol, já é domingo. Já é domingo. Então, o que marca o início do dia é justamente o ocaso do sol, que nós conhecemos como pôr do sol. Então, aí o adventista tem essa dificuldade aí. O Hare Krishna tem essa facilidade que não tem nenhuma data que tenha que guardar, assim, da semana, né? Certo. Nós temos, claro, como toda religião, datas comemorativas do nascimento de Krishna, do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, que são as datas principais. E, por exemplo, no caso de a gente fazer um calendário, né, de comemorações para respeitar as datas, há uma dificuldade porque as religiões antigas, por exemplo, a nossa religião, as escrituras têm mais de 5.000 anos, né? Sim. Em torno de 5.000 anos, coisas antigas. São calendários lunares. Então, cada ano sai num dia diferente. Você tem também a dificuldade de fazer um calendário municipal, ou estadual, ou federal, que contemple, porque todo ano você tem que alterar. Mas até aí, os judeus também usam um calendário, também, os muçulmanos também um calendário lunar, né? Que não é justo. É uma dificuldade, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver. O hinduísmo, né? Ele é o terceiro maior grupo religioso do planeta. Ele fica atrás apenas do cristianismo e do islamismo. Está na frente do budismo, do judaísmo e todas as outras. É que aqui no Brasil a gente é muito inexpressivo ainda. Olha, e essa coisa do ainda é legal de ser dita porque estamos trabalhando para sermos mais, né? Assim como toda religião tem por si a sua obrigação de atrair fiéis. O proselitismo. O que fica feio é quando começa a valer tudo nesse cabo de guerra, né? Não vai para lá porque do lado de lá é isso e aquilo. A demonização do outro. Não vem para cá, né? Porque aqui você tem que pagar o dízimo. É aí que nasce a intolerância, né? A partir dessa dificuldade que a gente tem sabe o que eu acho? Que é uma dificuldade nossa de crer naquilo que a gente mesmo prega. Aquele medinho, assim, de que se eu não for mais enfático, eu vou perder para o outro. No contexto de perseguição, onde a gente atua, onde a Portas Abertas atua, a maior fonte de perseguição é o extremismo religioso. Quando muçulmanos, quando hindus na Índia acreditam que eles têm a verdade e aqueles que não têm a verdade ou são impuros, ou são infiéis, ou são intocáveis. E aí o cristão passa a ser alvo de perseguição. Então, toda forma de extremismo não é boa. Não. Nem se houvesse o extremismo cristão. Né? Houve momentos na história que os cristãos eles dizimaram povos porque acreditavam que estavam fazendo em nome de Deus. Então, toda forma de extremismo não é algo bom. E no contexto da Portas Abertas, a gente vê muito isso. A maior fonte de perseguição é o extremismo religioso. Fazendo um contraponto ao Marcos, existe uma forma de extremismo boa. É quando a gente for extremista em amar o próximo. Sim. Em não julgar para não ser julgado, amar até os inimigos, né? E paz na terra. Isso é comum, isso é fundamental em todas as grandes, todas as grandes religiões têm isso. É isso que eu ia falar. Em todas as grandes religiões existem esses valores universais. Né? Seja lá que escritura for, no budismo, no hinduísmo, no Hare Krishna, no Adventista. E, então a gente tem que ser, se for para ser extremo, né, vamos ser extremistas no amor, no lado bom, no lado do amor. Agora, né? Isso nós temos que trazer essa tônica um outro contraponto, Carla, que é o seguinte: nós que trabalhamos na sociedade, o trabalho da nossa associação, o trabalho do Portas Abertas, do Fórum Interreligioso, que eu participo com ele na Secretaria de Justiça de São Paulo, é educar a sociedade no respeito, no conceito adequado da liberdade religiosa,
que a liberdade religiosa, como eu disse, ela implica na defesa do direito. Porque eu pergunto para você, para o telespectador, para todos que estão assistindo, o direito, por exemplo, do ateu. O ateu não está aqui, mas o direito dele é maior, é menor ou é igual ao direito do cristão, por exemplo? Igual. O direito das religiões de matriz africanas é maior, é menor ou é igual ao direito do hinduísta? Vocês estão vendo que quando nós defendemos o direito, nós igualamos, todos têm o mesmo direito. E o extremismo nasce quando um grupo religioso, seja ele qual for, acha que tem mais direito que o outro, que ele tem que calar o outro para ele se sobressair. Então é aí que a intolerância nasce. Bom, e isso a gente está vendo no quilo, né? Nos países onde a perseguição religiosa mata. Sabe dizer quantas pessoas estão morrendo por causa de religião? Só relatos do ano de 2017, que foi o último ano completo. Portas Abertas conseguiu catalogar e essa é a menor estimativa. Tem vários números que são maiores, mas onde a gente verificou com as fontes nos locais, que foi comprovada alguma documentação, que houve uma morte caracterizada pela perseguição ao cristão por causa da sua fé. Mais de 3 mil casos só no ano passado. Mais de 3 mil pessoas que tiveram a sua liberdade de seguir, de ser um seguidor de Jesus Cristo, cerceada até o ponto dele perder a sua própria vida. Né? E a tendência disso é que esses números aumentem. A perseguição ela tem crescido nos últimos anos. Como eu falei, o extremismo religioso, que era muito concentrado entre os muçulmanos, e eu não estou querendo dizer aqui que todos os muçulmanos são extremistas. Pesquisas dizem que cerca de 10% são extremistas. Agora, esse extremismo religioso dos muçulmanos, você vê grupos como o Boko Haram na Nigéria, o Al-Shabaab na Somália e também em partes do Quênia, o Seleka na República Centro-Africana, o Estado Islâmico, que alguns acham que está dormindo, mas ainda Iraque, Síria, ainda guerra civil, você vê Al-Qaeda no Afeganistão, Paquistão. Então, esses grupos radicais também estão influenciando outras matrizes religiosas, como, por exemplo, os hindus. Um dos países onde mais cresceu a perseguição à intolerância religiosa foi na Índia. Índia era um país conhecido como uma religião pacífica, liberdade. Existe um ponto do governo da erradicação de todas as minorias, inclusive muçulmanos e cristãos serem erradicados do país, porque ser indiano é ser hindu. Então, vários relatos, nosso trabalho tem crescido ali, porque eu tive a oportunidade de visitar irmãos ali, especialmente longe das cidades grandes, Mumbai, Nova Delhi, parece que tem aquela liberdade, como eu agora vai nas zonas rurais, onde o cristão ele é vulnerável, onde uma família cristã é a única família de uma aldeia, então descobrem que ele é cristão, cortam o abastecimento de água. Eu visitei famílias assim. O marido é um evangelista que sai para pregar, então, quando ele volta, a esposa sofreu alguma violência. O filho não tem amizade com as outras crianças porque os pais proíbem. Mudam todo o dejeto de esgoto para a casa daquela pessoa porque ele é um cristão. Então, o radicalismo tem esse nível. E outras coisas. Uma pergunta. Para a cabeça do radical, eu posso... eu sou indiano, ok? Mas eu não quero ser hindu. Eu convivo bem com o cristão. Eu também não presto? Você tem uma tradição hindu, mesmo que você não professe a fé, as suas práticas religiosas estão alinhadas, vestimentas. O cristão tem hábitos e costumes diferentes, adora Jesus, então isso é fora do... E outra coisa, né? Por causa do testemunho muito do Ocidente, muitos no Oriente acreditam que o cristianismo é uma religião do Ocidente. E, pelo contrário, Jesus nasceu no Oriente. É uma religião, mas como
grande parte dos países mais ricos são ditos cristãos ou protestantes, Europa, nos Estados Unidos. Então, essas nações, como a Índia, mesmo no Oriente Médio, acham que esse é um movimento do Ocidente. Então, eles se sentem subjugados. Se sentem subjugados e atrelam essa religião, né, os cristãos, ao movimento do Ocidente. Então, há uma represália, sim. Quando você, e muitas pessoas, não é o caso da Índia tanto, mas como essa bióloga, eu vi muitos cristãos, é comum no Oriente Médio, na Ásia, em países mais radicais, você ser um cristão secreto, em que sua fé, a pessoa se converte, não sei, por exemplo, na Indonésia, conheci algumas pessoas assim, que ele faz as suas orações diárias, ele vai à mesquita, só que ele está orando para isso. Só que a família não sabe, os amigos não sabem, a comunidade não sabe, porque uma vez descobertos, aquela família passa a ser uma família contaminada e aquele muçulmano convertido ao cristianismo, se torna um seguidor de Jesus Cristo, ele passa a ser um infiel. Então, a família tem algumas ações para fazer. Ou expulsa do seio, ou tira a sua própria vida, ou reconverte ao Islã, para que aquela família não seja, que ela seja purificada. Então, na Indonésia, outros casos, assim, coisas que são muito práticas e que você fica assustado. Na Indonésia, visitei irmãos ali em Sumatra, e você tem no registro de nascimento a fé cristã, né, cristão. E por você ser um cristão e você tem um ente querido que faleceu, você não pode enterrar o seu ente querido. Imagina você estar no momento de luto, aquele corpo de alguém falecido, porque é cristão, você não tem um lugar para enterrar os seus mortos. Porque você é um cristão e se um cristão for enterrado ali, vai contaminar o solo. Entrevista de emprego, ele falou, olha, eu já fiz várias entrevistas de emprego, sou qualificado, quando chega no final ele vai saber, cristão, eu não sou contratado. Acesso à escola, acesso a vestibular, então entra na questão do radicalismo, da violência, mas entra na simples subsistência. Então muitos cristãos têm emprego de segunda classe, vão fazer trabalho que os outros não querem, porque eles são, há um preconceito à própria sociedade, né? Então você não tem a liberdade para exercer a sua fé individualmente. Eu não posso ser o cristão, então tem que ficar secreto. Quando essa minha fé exercita no seio da minha família me persegue porque a família toda fica contaminada. Então, quando minha família não me persegue, a própria comunidade me cerceia de acesso à água, saneamento básico, escola, eu enterrar os meus entes queridos. Então, é todo um sistema. Imagina o peso que um cristão vive numa situação assim. E tem uma situação, Carla, que em muitos desses países existe uma lei chamada Lei de Blasfêmia, onde a pessoa que professar a outra religião, ela vai ser perseguida pelo Estado. Então, o Estado, como no Brasil aqui, ao contrário do Brasil, né? O Brasil, como um Estado laico, ele não pode ter uma religião oficial, mas ele tem o dever de proteger a prática das religiões, todas elas. E nesses países não, nesses países pelo contrário. Leis anticonversão. Na Índia agora, como eu falei, o radicalismo, a gente está até numa campanha global da Portas Abertas, trazendo o tema à tona, porque não está na mídia. Índia é paz e amor, mas a perseguição tem crescido muito lá, por causa dos radicais, esses movimentos. Há leis anticonversão. Então, se a comunidade hindu acusa um evangelista de estar forçando a conversão, ele é culpado até provem o contrário. Então, a gente está tendo que entrar com advogados para tirar da prisão, colaboradores da Portas Abertas foram presos, cristãos, adolescentes, grupos de adolescentes indo fazer e eu não posso mencionar nomes e a região, por questão de segurança, mas grupos de adolescentes vão fazer um encontro cristão, onde vão crianças da comunidade, foram acusados pela lei anticonversão e foram presos. Jovens de 17, 16 anos presos porque foram acusados de conversão forçada. Então, onde a sua liberdade básica está sendo cerceada. Isso tem acontecido também entre budistas no Mianmar, em outros países como Laos. Então, esse radicalismo ele tem se espalhado e o exemplo dos muçulmanos está se espalhando para outras religiões. E qual a resposta do cristão nesse sentido? Qual a resposta do cristão brasileiro em relação a essa situação? Ficar acostumado a falar, não, é bíblico, defender os direitos dos nossos irmãos. Então, a gente precisa falar. Por isso que a Portas Abertas está aqui falando abertamente no Brasil. Não há liberdade para o cristão, especialmente nas aldeias, nos locais remotos, na Índia, para exercer a sua fé. Embora a mídia fale da yoga, paz e amor, os cristãos estão sendo perseguidos, presos e muitas vezes mortos ali. Então, divulgar a causa, as pessoas precisam orar por esses irmãos.
a melhor resposta à oração. A oração chega onde a gente não pode chegar. Talvez alguns de nós aqui nunca vai para a Índia, mas o nosso clamor vai chegar e vai fortalecer aqueles irmãos. E participar através de projetos de fortalecimento, de treinamento desses irmãos. Onde que os nossos telespectadores podem conhecer mais do trabalho de Portas Abertas? Olha, acesse o nosso site. A gente tem um site, se você googar lá, você digita Portas Abertas, você vai encontrar, ou então www.portasabertas.org.br, como se envolver. Orar, doar, tem a nossa revista, não sei se eu posso mostrar aqui a nossa revista mensal. Por favor. Então, a gente tem a revista, você pode receber a revista, porque talvez você ouça esse telespectador hoje aqui e você vai se esquecer do cristão. Então, a revista é um canal de comunicação mensal, onde você vai poder conhecer relatos desses cristãos, orar e agir em favor deles também. Deixa eu mostrar aqui a revista para as nossas câmeras. E as pessoas podem ser assinantes dessa revista? As pessoas podem ser assinantes da revista, está ali no banner principal e também no nosso site. Você pode receber essa revista mensal e conhecer um pouco mais da Igreja Perseguida e como você pode ali agir além da oração. Muito bom. Uma coisa muito interessante que foi falada aqui é a questão do emprego. E aí, vê lá, Christian, o emprego já deu ruim, já vai perder a vaga de emprego e vai fazer um outro serviço que alguém da religião matriz naquele país não faria. Já teve essa experiência aqui no Brasil? Eu tenho um conhecido meu, tenho um conhecido meu que trabalha em televisão, né? Trabalha em televisão, ele é cinegrafista e quando ele foi procurar emprego num canal evangélico, o amigo falou assim, olha, mas diga que você é evangélico. Porque se souberem que você não é, você estará automaticamente fora. Então, por uma questão de necessidade, ele foi lá e teve que mentir, né, a religiosidade dele. É lamentável isso, né, que um profissional seja medido pela Mas sua é religião. contra a lei. Aqui no Brasil, a pessoa ter que declarar outra religião ou negar a religião para, né, isso é uma discriminação, certo? E a pessoa pode até entrar com uma questão na justiça, uma ação trabalhista, porque foi discriminado. Cristão secreto, né? A liberdade é para todos, não só para os cristãos. Cara, mas eu gostaria de falar também o outro lado, né? Sim. Que são iniciativas para você quebrar essa mentalidade. A gente aqui em São Paulo, nós fundamos uma banda musical, a primeira banda musical do mundo, interreligiosa, que ela é de sacerdotes religiosos de várias religiões diferentes. A banda se chama Sou da Paz, né? E o que acontece? Ali você tem um sacerdote Hare Krishna cantando ao lado de um rabino, cantando ao lado do pastor da Assembleia de Deus, cantando ao lado do pai de santo, né? Todos juntos. O mestre budista também canta. Tocando, você tem o bispo anglicano, você tem o católico, o budista tibetano. Gente, essa banda tinha que estar aqui hoje. Essa banda tinha que estar aqui hoje. E não é ecumenismo, é um trabalho de respeito, de convivência. E nós não somos sincréticos nem ecumênicos, nós somos cada um no seu quadrado, aquilo que eu falei, cada um com a sua individualidade, porém todos unidos, trabalhando juntos. Né? E tem sido uma experiência maravilhosa caminhar ao lado do pastor, ao lado do rabino. A gente frequenta um a casa do outro, nos transformamos amigos de verdade. Né? E essa mensagem a gente está levando para muitos lugares aí, fazendo shows e coisa e tal. Que legal, porque assim, a gente precisa também dizer isso e concordar que em muitos pontos defendemos as mesmas questões. Princípios e valores. Né? Em muitos pontos, os princípios e valores conversam entre si. Nós temos lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, por exemplo, as comissões mistas, né? Que formada por parlamentares que professam uma fé diferente, religião diferente, mas que em alguns pontos concordam entre si. E isso precisa, gente, por favor, isso precisa ser respeitado, né? Eu faço até um contraponto aqui. Por exemplo, alguém deixa de amar o seu ente querido porque, de repente, ele era da sua religião e ele
se tornou da outra, se converteu a uma religião diferente, nós pelas nossas convicções, vamos orar e desejar que ele reflita, porque talvez, na nossa compreensão, ele está indo por um caminho que não é o melhor que a gente espera. Mas nós deixamos de amar enquanto ele está na nossa convivência, está conosco? Então, na vida em sociedade, essa questão do respeito é muito importante. E de aceitar que o outro... Porque, assim, o grande desafio é nós aceitarmos e respeitarmos as pessoas, por mais... no manual da Igreja Adventista, que fala da liberdade religiosa, existe uma frase que nós defendemos a liberdade religiosa para todos, inclusive daquelas pessoas de quem possamos discordar. Então, eu não sou cristão. Eu sou cristão, mas eu respeito o direito do outro. Então, eu acho que o principal conceito quando nós falamos de liberdade religiosa é aceitar a escolha do outro. Seja um familiar, seja um amigo da faculdade e fazer com que isso seja algo que você compartilhe o tempo todo. Né? Não significa que eu não vou pregar as minhas convicções. Vou pregar, mas da maneira respeitosa e aceitando a escolha do outro. No contexto da perseguição, fazendo um contraponto também, ampliando um pouco a abordagem, talvez, esse é um dos principais dilemas de um cristão secreto. Quando ele compartilha a sua fé no seio da sua própria família. E a expectativa nossa, na nossa cultura brasileira, é que se um ente querido, você não vai deixá-lo de amar. Mas muitos diálogos, eu convivi com uma cristã, e o nome fictício dela é Mais Um, no Oriente Médio, a gente se encontrou, e ela se converteu. Ela é de origem muçulmana e ela se converteu. O pai dela teve um infarto. Foi tão pesado assim que o pai dela teve um infarto. A família dela toda a culpou por causa do infarto do pai. E ela foi tão pressionada que ela foi expulsa do convívio da própria família. Então, aqueles de quem você espera o entendimento, o acolhimento, houve perseguição, houve rejeição e ela viveu muito tempo com sentimento de culpa por causa do pai. Ficou naquele dilema, por causa do meu pai, Sim. Mas ela perseverou em Jesus. Agora, ela perdeu todo o convívio da família. Ela foi segregada, e essa é uma das formas mais cruéis de perseguição. Isso foi aonde? Isso foi no Oriente Médio, eu não posso falar o país. Mas é no seio da sua família que você espera que quando todos virem a face para você, você vai ser acolhido, o cristão é expulso. E ela foi expulsa como mulher, então ela já era menos valorizada no contexto do Oriente Médio por ser mulher. Foi expulsa porque... se converteu à fé cristã, ficou culpada pelos familiares porque o pai teve um infarto, quase morreu. Então, no contexto da perseguição, acontece especialmente no seio da família. Mas isso acontece também no Brasil. Há grupos religiosos que segregam familiares Sem dúvida. em função de terem mudado daquela religião. Sem dúvida. Então, a gente tem que analisar o macro, o mundial. Mas o Brasil, aquele dado que nós conversamos no início, ele é muito sério. Porque mesmo sendo considerado um país com alta tolerância religiosa, essa tolerância ela está diminuindo e a intolerância aumentando. E grupos como esses que eu citei, que eu não posso declinar aqui o segmento, agem dessa forma, tendo inclusive em escritos, em manuais internos da denominação, estratégia de segregação de quem sai da religião. E um país tão plural, né, no que se diz respeito à religião. E religiões que deixaram a sua marca na história do país, religiões de origem africana. Hoje o país, em sua maioria, é declaradamente cristão, mas nós temos um histórico, uma carga, né, cultural, religiosa, que não é o cristianismo, nem o católico, nem o protestante, que dá um tom de pluralidade muito grande ao nosso país e, infelizmente, estamos nos tornando intolerantes. Eu não sei se pelo excesso de intolerância que a gente anda vendo por aí, a gente está começando a achar que isso é normal. Eu não sei qual é
o fator motivador dessa intolerância, mas é fato não só pelos números que foram divulgados aqui que estamos ficando mais intolerantes. O que eu tenho a dizer, por exemplo, no caso aí que você está dizendo, o fanatismo, às vezes, parece que ele é meio cultivado, às vezes, sabe? O fanatismo, aquele negócio de que o outro, né, por ser diferente, por exemplo, o que é o fanático? O fanático é aquela pessoa que ela pega uma verdade, uma ideia e aceita aquela ideia. Ela não quer saber se essa ideia é verdade ou não. Ela não questiona, ela não se permite questionar e não permite que o outro questione. Só que o simples fato de o outro aparecer diferente na frente dela, um Hare Krishna vestido todo diferente, cabeça raspada, já a faz questionar sobre a sua religião. E por falar em questionamento, por que a sua cabeça não é raspada? Hã? E por falar em questionamento, deixa eu fazer um. Por que a sua cabeça não é raspada? Porque eu não sou monge, eu não vivo no templo, eu sou sacerdote, né, já vivi no templo, é como se fosse um seminário. O templo é como se fosse um seminário? Sim, um seminário. Tá. Você pode viver no templo lá e depois você vai ser pai de família, mas a sua vida religiosa não muda. Sim. Né, não muda. Sim. Né? Então eu fui galgando, depois me tornei sacerdote, não há a obrigatoriedade de ficar morando no templo. Não há obrigatoriedade de ficar 24 horas com aquela roupa, nem raspar a cabeça. Porque essa é o estereótipo que se constrói, né? Sim. Você tem que é obrigatório vender incenso. Hare Krishna não serve para mim porque eu não vou ficar vendendo incenso e raspar a cabeça. Né? Não é isso. Mas como eu estava dizendo, só você aparecer diferente na frente do outro, ele começa indiretamente a querer se questionar e ele não admite isso e ele prefere, em vez de se questionar, destruir você, fazer com que você suma, né? E isso é uma questão psicológica, né? Isso deve ser trabalhado, isso tem que ser trazido à tona. É por isso que um Estado laico é um Estado bom, né? O fator da gente viver numa máquina pública laica é importantíssimo, porque ela pode atender de forma neutra a todas as nossas diferentes vertentes e de uma forma ética. Sim. Porque a ética nada mais é do que a reflexão sobre a melhor forma de se conviver, né? Então, eu acho que o Estado laico é perfeito nesse sentido. Você colocar como uma religião oficial, você vai causar problemas, como a gente tem visto nos países onde existe religião oficial, as minorias elas são perseguidas, acabam sofrendo violência. Agora, nesses países extremistas, como já foi dito aqui, algo me impressiona, como eles são, e nós não sabemos fazer isso aqui no Brasil, como eles são catequizados nas suas crenças religiosas. Há uma unidade de pensamento. É impressionante. E é interessante a gente falar de Estado laico, que é bom, que é ruim, muitos desses estados... na parte legal, eles são laicos. Não, aqui se garante a liberdade de vários países. Não vou listar agora, não sou especialista no direito, mas muitos garantem a liberdade de religião, você pode professar a sua fé, mas na prática, como há uma religião majoritária e aquele é o status quo, aquele é o jeitão de ser, todos que são diferentes dessa religião, e não é só uma questão psicológica, a gente como cristão crê na questão espiritual, a questão de trevas e luz, eu não vou entrar nisso aqui, nesse caminho, mas o sistema é da religião majoritária. Embora as leis me permitam seguir qualquer caminho confessional, qualquer fé, o sistema não me permite que eu faça isso. E muitas vezes o sistema também... as leis não permitem que você chegue, por exemplo, na Nigéria, que é um país que tem quase 50% da população cristã e 50% muçulmana. O sul predominantemente é cristão. O norte, você tem a adoção de lei Sharia, que é a lei muçulmana. Então, há grande perseguição no norte. Então, o país é dividido. E nesses estados que você tem a Sharia, o cristão sofre muito mais. Sofre violência com apoio legal. Porque tem a lei muçulmana apoiando que haja conversão para o islamismo. Entendeu? Então, é um grande desafio. É o tempo de você tomar um copinho d'água para se refrescar. A gente já volta para continuar com esse bate-papo maravilhoso aqui no Visão da Vida de hoje.